Olá, graça e paz, como vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração. Graças a Deus por isso. Nós estamos vendo já há algumas semanas sobre a oração e hoje nós vamos ver mais um pouco do que a Bíblia nos ensina sobre os princípios, os conceitos a respeito da oração. É muito interessante porque a Bíblia, ela não se preocupa no como, né? Quando Jesus ele chegou e falou, olha, quando vocês orarem, façam assim, ele não fica falando sobre características externas. Você ore desse jeito, você ore ajoelhado, ore em pé, você fale um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Não, a Bíblia não se preocupa com isso. Por quê? Porque cada um de nós tem uma característica. Né? E segundo o nosso jeito, as nossas características, vai ser o jeito da gente conversar. Né? Você pode olhar aí até para as pessoas que estão na sua família, seus amigos, ao redor de você, você vai identificar que você fala diferente dos outros e os outros falam diferente de você. Porque cada um de nós tem as suas peculiaridades, tem o seu jeito, né? E é assim que a gente vai fazer também com a oração. Então, a questão externa não é importante, no sentido de ter regras. Você faça isso, isso e isso. Não. Você faça do seu jeito, seja autêntico, né? Seja você na hora de orar. Você vai estar ali abrindo seu coração para Deus, você vai estar falando com o Pai, com Deus. Então, seja autêntico. Não tente copiar o que, aquela pessoa tem uma vida de oração, eu vou falar do jeito que ela fala. Não, fale do seu jeito, a gente tem que ser autêntico. E falar segundo as nossas características. Por isso que a Bíblia ela não se preocupa em pautar a oração nesse sentido. O que a Bíblia faz, e aí é o que a gente precisa dar peso e valor e importância, são os conceitos, o fundamento do que é a oração, o porquê nós estamos orando. Né? Qual é cada princípio que a Bíblia traz a respeito da oração? Isso é extremamente importante da gente aprender. Essas coisas precisam estar dentro do nosso coração, na nossa mente, são convicções, são certezas que nós precisamos aprender da Bíblia a respeito da oração. Então é isso que nós estamos vendo nessas semanas. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre esses conceitos, esses fundamentos, né, do porquê orar, o que é orar. Isso é importante, porque aí a prática ela vai ser natural, seguindo tudo aquilo que já está aqui dentro. Seguindo o entendimento que nós temos. E quanto mais entendimento nós vamos adquirindo a respeito de Deus, como nós vimos a semana passada, quanto mais nós vamos adquirindo conhecimento do que a Bíblia nos ensina a respeito da oração, mais a prática vai ser eficiente. Mais nós vamos conseguir orar de uma maneira correta e eficiente. Né? Então, vamos lá olhar para aquilo que é importante. É o que a Bíblia nos ensina a respeito da oração. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 24, Mateus 24, verso 35, que diz assim: Contudo, Jesus disse, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui Jesus, no seu ministério, pregando, ensinando as pessoas, ele fala de algo bastante importante. Ele traz o entendimento de que nós vivemos num mundo passageiro. Né? Com o pecado ele trouxe a finitude das coisas, que não era a intenção de Deus quando ele nos criou e criou o mundo, o universo. Deus criou para que tudo fosse eterno como ele é eterno. Ele não nos criou, por exemplo, para morrer. Né? A morte ela veio como consequência do pecado. A destruição do mundo como nós conhecemos, a natureza e tudo mais, existe uma finitude hoje por causa do pecado. Não era para acontecer isso. Então Jesus disse, olha, o mundo que vocês conhecem por causa do pecado, ele é passageiro. Ele vai passar. Céus e terra passarão. Agora, o que não passará, o que continua sendo eterno, são as minhas palavras. Quer dizer, as minhas palavras, né, que dizem respeito a quem eu sou, quem Deus é,
não vai passar, continua sendo eterno. E isso é extremamente importante da gente entender, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos compreender que são palavras eternas, são palavras que não mudam com o tempo. São palavras que não perdem o seu valor com o passar dos anos. Não, a palavra de Deus, aquilo que ele disse, não vai passar. Aquilo que ele disse vai permanecer. Né? E isso é extremamente importante. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós já temos visto que a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo, é um relacionamento com Deus. É quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós conversamos com Ele, quando Ele conversa conosco. E é importante a gente entender que quem iniciou esse diálogo não fomos nós, mas sim Ele. Deus começou esse diálogo conosco, quando Ele veio nos buscar, quando Ele veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro dele, nós não tínhamos essa condição. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, nossos pecados, nossos delitos, nós não estávamos separados dele por causa do pecado, mas então ele envia Jesus para trazer essa reconciliação, para nos levar de volta a Deus, para nos levar a um relacionamento de novo com Deus. E aí então ele vem ao nosso encontro e ele começa uma conversa com a gente. Então orar é responder a essa conversa, né? Iniciada por Deus. É quando nós começamos a responder e aí a conversar e abrir o nosso coração e criar então um diálogo, um relacionamento com Deus. E quando nós vamos fazendo isso, né? Como nas melhores conversas, porque quando a gente começa a conversar com uma pessoa e a gente está iniciando um relacionamento, é um nível de conversa, né? Mas quando a gente continua, as conversas vão sendo cada vez mais íntimas, cada vez mais gostosas, cada vez mais soltas, né? E é assim com Deus, quando nós oramos e continuamos na prática da oração, continuamos essa conversa com Deus, isso vai se transformando num encontro mais pessoal, mais íntimo com Deus. É como se nós estivéssemos vivendo, né, o céu no nosso dia a dia. Esse relacionamento com Deus, essa conversa tão gostosa com Ele que só melhora passando o tempo, passando os anos, né? E Deus, a Bíblia apresenta Deus como um Deus de relacionamento, um Deus que ama se relacionar. Não é um Deus distante, como Satanás tentou e tenta incutir na mente das pessoas, na cultura, de que existe um Deus. Pode até existir, mas é um Deus distante, um Deus que não se importa. E a Bíblia, ela retrata um Deus completamente diferente. Retrata um Deus pessoal, um Deus que ama se relacionar, um Deus que quer estar perto. E a gente vê isso já no primeiro capítulo de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. A gente vê que a Bíblia traz um entendimento de que nós temos um Deus que é trino. Nós podemos entender que Deus, ele se manifesta, é um Deus e tem ali 3 pessoas em um, né? É um entendimento muito assim, profundo, que é difícil até da gente entender, mas a Bíblia traz isso, né? Que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas em um, não são três diferentes, mas são 3 pessoas em um Deus trino e um Deus que se relacionava entre si. A gente vê isso já no primeiro capítulo ali, antes dele criar tudo, né? Antes deles criarem tudo. Então eles já se relacionavam ali. A gente pode ver Jesus se referindo a isso também, no Evangelho de João, no capítulo 14 até o capítulo 17, que Jesus ele fala, antes de vir à Terra, como era o relacionamento deles. E ele fala então, né? Antes do mundo existir, ele fala da glória que ele tinha com o Pai e das palavras que ele tinha recebido do Pai. Então, dentro da Trindade, desde a eternidade, existe comunicação por meio das palavras.
Existe relacionamento, existia relacionamento, né? Antes do mundo existir. Entre ali Deus, a Trindade. E o Pai então fala com o Filho fala com o Pai e o Filho fala com o Espírito Santo. Então existe esse relacionamento através da palavra. E a oração é uma comunhão com esse Deus pessoal, que nos torna amigos por meio do discurso, por meio da palavra. Então Deus, ele traz essa característica dele para nós, as suas criaturas, de que nós nos relacionamos com ele, como ele se relaciona, né, ali na Trindade, nós nos relacionamos com ele, ele se relaciona conosco e nós nos relacionamos com as pessoas através das palavras, através desse relacionamento com palavras, né? E isso é importante, porque ele estabeleceu isso, essa característica. E a oração, ela expressa essa característica de Deus, de ter um relacionamento através da conversa, através da gente conversar com ele. E aí a Bíblia traz uma explicação muito importante para a gente entender a respeito da oração. Primeiro, de que a oração expressa essa característica de se relacionar através da palavra. E segundo, que as palavras de Deus, elas contêm poder. Como a gente viu lá no comecinho, Jesus dizendo, as palavras de Deus, as minhas palavras, né, as palavras de Deus não passarão. Elas contêm poder. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus chega e fala assim, haja luz, e houve luz. Essa passagem, ela não fala, por exemplo, que Deus falou primeiro e depois ele foi e fez o que ele queria fazer. Não, diz que quando ele fala, acontece. Então, a própria palavra gerou a luz. Nós temos um outro exemplo também na Bíblia, quando Deus chega para Abraão, lembram lá? E ele chega para Abraão e fala, Abraão, agora eu vou trocar o seu nome e o de Sara. Né? E ele chega então, a partir de agora, Abrão, você não vai ser mais Abrão, você vai ser Abraão. E naquele momento, quando ele troca o nome de Abraão, e troca também de Sarai, ele fala que será Sara, ele, quando dá o nome ali para eles, né, o que acontece? Aquela palavra produz poder, aquela palavra produz transformação na vida de Abraão e de Sara. Eles deixam de ser estéreis, né? Deixa de ter infertilidade e transforma o casal, que já era idoso, transforma aquele casal em pessoas biológicas e espiritualmente capazes de se tornarem pais, e pais de uma raça inteira, como era a promessa de Deus. Então, quando Deus fala a Abraão, naquele momento que ele muda o nome de Abraão e de Sara, naquele momento algo acontece, produz algo dentro de Abraão e de Sara. Acontece um milagre ali pela palavra de Deus. Ele fala e aquilo que ele fala acontece. Nós temos um outro exemplo no Salmo 29, por exemplo, você pode ler lá com calma, que diz, né, é um hino de louvor falando do poder da voz de Deus. Lá fala que a voz de Deus quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, ele faz uma relação entre aquilo que Deus fala e aquilo que acontece. Né? Então, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor sacode o deserto de Cádiz. Então, ele fala e aquilo que ele fala produz um efeito, produz uma ação através da palavra dele. Por que isso é importante? Lá em Isaías capítulo 55, diz assim, como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem aguar a terra e fazê-la brotar e florescer, a fim de que ela dê semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aqui, o profeta Isaías, ele amplia o nosso entendimento, dizendo que a palavra de Deus, ela contém poder e aquilo que ele fala acontece, né?
E ele traz uma promessa. Ele diz, aquilo que Deus diz, a palavra de Deus, ela virá sobre nós. Assim como a chuva vem sobre a terra e produz um efeito, né? A chuva, ela vem, ela rega a terra, ela faz as coisas brotarem, ela traz vida à terra, e assim também é a palavra de Deus. Diz que ela vem sobre nós e ela produz vida, ela produz aquilo que ela intentou produzir. Aquilo que Deus diz a nosso respeito vem e acontece. Essa é a promessa de Deus, né? Agora, a promessa é muito clara, a palavra de Deus. Não é aquilo que eu imagino que eu quero que aconteça, né? Muitas vezes a gente ora assim, dizendo, Senhor, que aconteça tal, tal, tal coisa. Mas Jesus ensinou uma coisa muito importante. Jesus ensinou dizendo assim, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, né? Por quê? Porque o que tem poder não são as nossas palavras. Por exemplo, se eu chegar e dizer, aqui no cômodo que eu estou, né? Haja luz nesse cômodo, em seguida eu vou ter que ir lá e apertar um interruptor para que a luz chegue, né? Por quê? Porque as nossas palavras, elas necessitam de atos para que aconteça. Não existe poder nas nossas palavras. Existe poder nas palavras de Deus. As palavras de Deus têm poder. E aquilo que ele diz, acontece. Isso é extremamente importante da gente aprender a respeito da oração. Quando nós oramos, é claro que a gente coloca nos nossos sentimentos aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Aquilo que a gente olha ao nosso redor e traz uma necessidade. Então eu vou orar, Senhor, eu peço para que essa situação mude. Eu peço para que isso aconteça. Senhor, eu desejo que isso aconteça. Nada de errado em relação a isso, né? A Bíblia nos dá essa liberdade de falar o que está no nosso coração. Ela fala, olha, você pode fazer planos, não tem problema. Agora, ela complementa esse entendimento. Ela diz, você pode fazer planos, você pode desejar que as coisas aconteçam de determinada maneira, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Não daquilo que a gente quer, não daquilo que a gente deseja. Por quê? O que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente vê e fala, poxa, podia acontecer isso. Se acontecesse isso, seria maravilhoso. A nossa visão é extremamente limitada. A gente é muito manipulável pela situação, né? A gente olha hoje e fala, poxa, podia acontecer tal coisa, hoje seria maravilhoso. Mas se a gente parar para pensar, lá que já aconteceu, muitas vezes a gente queria que acontecesse algo e a gente agradece hoje por não ter acontecido. Porque hoje a gente entende que não era o melhor. Só que naquela época a gente não sabia que era o melhor. Se era o melhor ou não. Deus sabe. Deus sabe a respeito da nossa vida. Deus sabe a respeito do nosso futuro. Deus sabe o que é o melhor. Por isso ele nos ensina a orar, dizendo, abra o teu coração, fale para Deus daquilo que você ama, sonha, deseja, problema nenhum a respeito disso, mas não se esqueça do mais importante, que é o finalzinho, dizendo, mas Senhor, que a tua vontade seja feita e não a minha. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é o melhor para mim. Agora, como é que a gente chega a essa conclusão? Conhecendo a Ele. A gente não vai chegar a essa conclusão se a gente tem um Deus que é muito distante. Se a gente tem um Deus que a gente conhece só um pouquinho dele. A gente vai ficar inseguro, é lógico. Será que é o melhor mesmo aquilo que ele tem para mim? Agora, quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, quanto mais a nossa vida de oração vai sendo uma vida ali, sabe, concreta, do dia a dia, quanto mais a gente vai respondendo a Ele, ouvindo a Ele, conhecendo a respeito dEle, conhecendo a palavra dEle, mais a gente vai confiando de que a gente pode terminar a nossa oração dizendo, mas que seja feita a tua vontade
e não a minha. E com o entendimento de que aquilo que ele diz para nós não vai passar. Aquilo que ele diz para nós tem poder, vai acontecer. Aquilo que ele diz para nós vai acontecer. Então nós podemos aprender isso, de que quando nós conversamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com um Deus que é pessoal, falando com um Deus que está próximo de nós, falando com um Deus que ama se relacionar conosco, falando com um Deus que tem poder e aquilo que ele fala para nós vai acontecer. Aquilo que ele fala para nós, as palavras de Deus, né? Elas vão realizar aquilo que ele tem intentado para nós. E aí então vem a nossa parte. A dele, ele garantiu, aquilo que eu falo vai acontecer. As minhas palavras não vão passar. Eu não vou me esquecer daquilo que eu te disse. A parte dele, ele já falou o que vai fazer. Aí entra a nossa parte, que é confiar, depositar confiança na palavra dele. E quando nós depositamos confiança nas palavras de Deus, nós estamos depositando confiança no próprio Deus. No próprio Deus. Né? Porque aquilo que ele fala, ele não mente, ele não volta atrás. Ele não fala uma coisa hoje e depois ele muda amanhã. Não. Por quê? Porque é a própria característica de Deus. As palavras dele acompanham quem ele é. Acompanham o caráter de Deus. Então, quando nós confiamos naquilo que ele está dizendo, quando nós confiamos nas palavras de Deus, nós estamos confiando em Deus. Né? E quando nós confiamos em Deus, nós confiamos naquilo que ele diz a nosso respeito. Aquilo que ele diz para nós. Isso é extremamente importante quando nós temos a nossa prática de oração, a nossa vida de oração. É importante porque quando nós oramos, nós estamos compreendendo que estamos ali conversando com Deus e aquilo que ele está dizendo a nós é verdade. Aquilo que ele está falando conosco vai acontecer, porque as palavras dele têm poder. Porque ele é um Deus que fala e que faz aquilo que ele fala. Isso é extremamente importante e maravilhoso, que quando nós oramos, nós podemos ter essa certeza. Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que a palavra dele tem poder. E aquilo que ele fala a nosso respeito vai acontecer. Em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Eu gostaria aqui que a gente orasse agora e pedindo para que esse entendimento venha ao nosso coração. Que a gente não fique inseguro em relação ao amanhã, ao futuro. Que a gente não fique inseguro a respeito do que está acontecendo hoje na nossa vida, mas que a nossa confiança esteja em Deus e na sua palavra. Que a nossa confiança esteja nessa certeza de que nós podemos confiar completamente de que a vontade dele é a melhor. E que a gente ore dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina. Muito obrigada porque o Senhor quer trazer certezas ao nosso coração. De quem o Senhor é, a maneira como o Senhor nos ama, a maneira como o Senhor deseja agir na nossa vida, realizar coisas grandes e firmes como são as tuas promessas. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor também não nos deixa, Senhor, sem entendimento. O Senhor não nos deixa, Senhor, fazer as coisas, né, achando que estamos fazendo direito e de repente a gente descobre que não. Graças a Deus, graças, Pai, ao Senhor, que o Senhor nos ensina, que o Senhor tira, Pai, as dúvidas, que o Senhor nos traz a luz, o entendimento. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor continue nos ensinando. Continue, Senhor, falando conosco. Continue mostrando a nós aquilo que está no teu coração. Nós queremos aprender, Senhor, em nome de Jesus. E aprender, Senhor, sobre o Senhor.
aprender aquilo que o Senhor é, ter esse relacionamento íntimo, profundo, que a oração nos proporciona. Senhor, nos leva a uma vida de oração, nos leva, Senhor, a cada dia ter essa prática na nossa vida a todo instante, de abrir o nosso coração, de falar com o Senhor, de ter um coração preparado, pronto para ouvir o Senhor falar conosco. E, Senhor, que em nome de Jesus, como a Tua palavra nos ensina, nós possamos, Pai, praticar a oração, sabendo que aquilo que o Senhor fala conosco tem poder. Aquilo que o Senhor fala conosco vai acontecer. Que aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente maior e melhor do que nós podemos sonhar e imaginar, Pai. Pai, que em nome de Jesus, a cada dia, um dia por vez, a nossa confiança, Senhor, esteja aumentando, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus leal, o Senhor é um Deus todo-poderoso. E por isso nós podemos confiar que cada situação da nossa vida, que aquilo que nós estamos olhando ao nosso redor, estão nas Tuas mãos. E que vai acontecer aquilo que nós nem imaginamos. Que vai acontecer aquilo que o Senhor tem para nós, que é tão bom, perfeito e agradável. Muito obrigada, Senhor. Nos ensina cada dia, ministra, Senhor, o nosso coração, em cima do que a Tua palavra nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso, que Deus continue nos ensinando, nos abençoando, e que, em nome de Jesus, a semana que vem, a gente tem mais um tempinho para que a palavra do Senhor ministre no nosso coração, sobre esse assunto tão importante que é a oração. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.